Ele não pediu a mão dela. Ele comprou a vida dela. Rayyan é o sheik que nunca aceitou um não. Lyra é a cigana que se recusa a obedecer. O acordo foi direto. Sua liberdade em troca de água para sua família. Rayyan achou que seria o dono, mas descobriu que não poderia controlar seu coração. Agora o que era posse virou uma obsessão perigosa. Se você gosta de romances intensos, deixa o like e se inscreve no canal, porque no deserto ninguém escapa, e o sheik sempre cobra o que é dele. Os cavalos negros surgiram primeiro. Lyra os viu antes de ouvir o trovão dos cascos. Silhuetas recortadas contra o sol inclemente, descendo a duna de areia negra como abutres farejando carcaça. 30, 40, mais. O ancião Bashir segurou o braço dela com dedos trêmulos. Para dentro da tenda. Agora. Ela não se moveu. O clã inteiro já sabia. As crianças foram empurradas para trás das carroças. As mulheres recolheram as panelas de cobre em silêncio fúnebre. Os homens, os poucos que restavam, formaram uma linha frágil diante dos odres vazios. Água. Há 11 dias não viam uma gota. Os poços que sempre acolheram os ciganos estavam secos ou envenenados. E agora, o único oásis em 3 dias de viagem pertencia a ele. O sheik de Calidra. A comitiva parou a 20 metros do acampamento. Poeira negra subiu e pairou no ar como cinza de funeral. Os cavaleiros usavam túnicas de seda escura, cimitarras cruzadas nas costas, rostos cobertos por véus que deixavam apenas os olhos à mostra. Mas um deles não cobria o rosto. Lyra sentiu o estômago afundar. Ele desmontou com a fluidez de quem nasceu sobre uma sela. Alto, ombros largos sob um manto negro bordado em fios de ouro. O tecido ondulou quando ele caminhou na direção do clã, sem pressa, sem hesitação, como se o deserto inteiro lhe pertencesse. E pertencia. Os olhos dele encontraram os dela, antes de qualquer palavra ser dita. Azul aço. Frios. Calculistas. Lyra conhecia o olhar de homens que a desejavam. Já dançara em fogueiras sob luas cheias, já sentira o peso de pupilas famintas sobre sua pele. Mas aquele olhar era diferente. Não havia fome ali. Havia inventário. Ele a avaliava como um mercador avalia seda antes de ditar o preço. Quem lidera este clã? A voz dele cortou o silêncio, grave, sem inflexão. Uma ordem disfarçada de pergunta. Bashir deu um passo à frente. As pernas do ancião tremiam, mas a voz saiu firme. Eu falo pelo meu povo, Alteza. Somos viajantes pacíficos. Pedimos apenas... Eu sei o que pedem. Rayyan al-Khoury não olhou para o velho. Os olhos continuavam cravados em Lyra. Ela ergueu o queixo. Recusou-se a desviar. O canto da boca dele se moveu. Quase um sorriso. Quase. A água de Calidra não é caridade, ele continuou. Tem preço. Bashir engoliu em seco. Temos ouro, prata, tecidos de... Não quero seu ouro. O ancião hesitou. Então o que o sheik deseja? Silêncio. O vento soprou areia negra entre os dois grupos. Um cavalo relinchou. Uma criança chorou em algum lugar atrás das carroças. Rayyan ergueu uma mão enluvada e apontou. Para Lyra. Ela. O mundo parou. Lyra sentiu o sangue gelar nas veias. As pulseiras de prata em seus pulsos tilintaram quando suas mãos começaram a tremer. E ela as fechou em punhos para esconder a fraqueza. Não. A palavra escapou antes que pudesse impedi-la. Os guardas de Rayyan moveram as mãos para as cimitarras, mas o sheik ergueu 2 dedos e eles congelaram. Ele caminhou. Devagar. Cada passo calculado. Parou a menos de 1 metro dela. De perto era ainda pior. A mandíbula parecia esculpida em pedra. Uma cicatriz fina cortava a sobrancelha esquerda, a única imperfeição em um rosto que parecia feito para comandar exércitos. Não? A palavra saiu suave, quase divertida. Lyra sustentou o olhar. Meu povo não vende os seus. Seu povo está morrendo de sede. Ele inclinou a cabeça. Estudou-a como quem estuda um animal selvagem encurralado. Quantos dias até as crianças pararem de chorar? 3, 4. Depois disso,
param de se mover. Depois, param de respirar. A garganta dela secou. Eu não sou mercadoria. Tudo é mercadoria. Ele deu mais um passo. O perfume dele invadiu o ar. Sândalo, âmbar e algo metálico, como sangue seco em lâmina polida. A questão é apenas o preço. Bashir caiu de joelhos na areia. Alteza, por piedade, piedade. Rayyan repetiu a palavra como se testasse o gosto. Não. Eu não negocio com nômades. Os olhos voltaram para Lyra. Eu ditei o preço. A água flui para o seu povo no momento em que você se ajoelhar diante do meu cavalo. Lyra olhou para trás. Viu os rostos das crianças, os lábios rachados, os olhos fundos. Viu sua mãe, encolhida sob uma lona, consumida pela febre. Viu Bashir de joelhos na areia negra, um homem que cruzou desertos inteiros para mantê-la segura. Reduzido a pó diante de um tirano de olhos de gelo. Voltou a encarar Rayyan. Ele esperava, paciente, como quem sabe que a presa já está na armadilha. As pernas de Lyra cederam. Primeiro um joelho, depois o outro. A areia negra queimou sua pele através do tecido fino. O sol castigou sua nuca. As lágrimas queimaram atrás dos olhos, mas ela não permitiu que caíssem. Não daria isso a ele. Rayyan observou-a por um longo momento. Então se virou para seus guardas. Levem-na. Mãos a agarraram pelos braços. Lyra foi erguida como uma boneca de trapos. A última coisa que viu antes de ser jogada sobre um cavalo foi o rosto do sheik. Ele ainda não sorria, mas os olhos brilhavam com algo que ela não conseguiu nomear. Algo que a fez sentir mais sede do que antes. A mão dele fechou em torno da cintura de Lyra como uma algema de ferro. Antes que pudesse respirar, foi erguida do chão e arremessada sobre o cavalo negro. Seu estômago bateu contra o couro da sela. O ar escapou dos pulmões. Então, ele montou atrás dela. O corpo de Rayyan a envolveu como uma jaula de músculos e ossos, braços de cada lado, peito contra as costas. A coxa dele pressionando a dela através das camadas de tecido. Lyra tentou se afastar. Inclinou o tronco para frente, buscando qualquer centímetro de distância. A mão na cintura a apertou, não com violência, com aviso. Quieta, uma única palavra. Grave, final. O cavalo disparou. Lyra foi jogada para trás, direto contra o peito dele. Mármore. Era a única palavra que descrevia aquilo. Sólido, frio e implacável sob as sedas negras. Ela fechou os olhos, tentou se concentrar no vento que chicoteava seu rosto, no barulho dos cascos contra a areia, em qualquer coisa que não fosse o calor que irradiava do corpo atrás dela. Não funcionou. Cada galope a empurrava contra ele. Cada movimento do cavalo a forçava a sentir a largura dos ombros, a dureza do abdômen, a pressão da coxa contra a sua. Os dedos dele não se moviam. Permaneciam cravados em sua cintura. 5 pontos de pressão que pareciam queimar através do tecido fino de sua saia cigana. Lyra olhou para baixo. Viu os nós dos dedos, brancos pela força do aperto, veias saltando sob a pele bronzeada. Ele a segurava, como quem segura algo que pode fugir a qualquer momento, ou como quem marca território. O silêncio era pior que qualquer palavra. Ela esperava ameaças, ordens, talvez até provocações cruéis sobre o clã que deixara para trás. Qualquer coisa que pudesse usar como combustível para o ódio. Mas ele não disse nada, apenas cavalgava, o maxilar travado, os olhos fixos no horizonte, o corpo tenso como o de um animal prestes a atacar, mas completamente imóvel. O deserto se transformou ao redor deles. A areia negra deu lugar a rochas avermelhadas. As rochas cederam espaço para a vegetação rasteira. E então, surgindo como uma miragem impossível, os muros brancos de Calidra. Altos, intermináveis, cegantes sob o sol. Os portões se abriram antes que a comitiva chegasse. Guardas se curvaram em reverência. Servos correram para segurar as rédeas dos cavalos. Ninguém olhou para Lyra. Ou melhor, todos olharam, mas desviavam os olhos no segundo seguinte, como se ela fosse algo que não deviam ver.
algo proibido. O cavalo parou diante de uma escadaria de mármore branco. Rayhan desmontou primeiro, com a mesma fluidez de antes, sem pressa, sem esforço. Lyra ficou imóvel na cela, as pernas dormentes, as costelas doloridas de tanto apertar os músculos para manter distância, uma batalha que perdera a cada quilômetro. Ele estendeu a mão, não como convite, como ordem. Ela não aceitou. Desceu sozinha, ou tentou. As pernas cederam no momento em que tocaram o chão, e ela cambaleou para a frente, direto para os braços dele. As mãos de Rayhan fecharam em seus ombros. Estabilizaram-na, puxaram-na para perto, perto demais. O rosto dele estava a centímetros do seu. Lyra podia ver cada detalhe agora. A cicatriz fina sobre a sobrancelha, os cílios escuros, a sombra de barba na mandíbula e os olhos, azul aço, gelados, mas com algo mais no fundo, algo que se movia como fumaça atrás de vidro. Você vai aprender, ele disse, a voz baixa apenas para ela, a não recusar minha mão. Lyra engoliu em seco. A garganta raspou como lixa. Eu nunca vou aceitar nada de você. O canto da boca dele se moveu. Não chegou a ser um sorriso. Veremos. Ele a soltou. Lyra quase caiu de novo, mas travou os joelhos a tempo. Ergueu o queixo. Recusou-se a desviar o olhar. Rayhan estudou-a por um momento. Aquele mesmo olhar de inventário, de colecionador. Então se virou e subiu a escadaria. Levem-na para os aposentos do harém, ordenou sem olhar para trás. Banho, roupas limpas, e alimentem-na. Duas mulheres de véu surgiram ao lado de Lyra. Mãos gentis, mas firmes, a guiaram em outra direção. Ela olhou para trás uma última vez. Rayhan havia parado no topo da escadaria. Observava-a por cima do ombro. A luz do sol recortava a silhueta dele contra o mármore branco. Ouro e sombra. Poder e ameaça. Lyra desceu os olhos para sua própria cintura. Mesmo através do tecido, conseguia ver as marcas. 5 pontos avermelhados. Os dedos dele, impressos em sua pele como um selo de propriedade. E o pior não era a dor. Era o calor que ainda pulsava ali, como se a mão dele nunca tivesse saído. A água estava quente demais. Lyra afundou até o queixo, deixando o vapor subir e embaçar sua visão. A banheira de mármore era do tamanho de um pequeno lago, absurda, obscena em sua opulência. Pétalas de rosa flutuavam na superfície. Olhos perfumados tingiam a água de dourado. Tudo cheirava a jasmim e prisão. As servas haviam partido após despila em silêncio. Levaram suas roupas ciganas, as saias coloridas, o corpete bordado pela avó, as pulseiras de prata que tilintavam a cada movimento. Levaram tudo. Em troca deixaram sedas. Lyra olhou para o tecido estendido sobre a cama de dosséis. Branco, quase transparente. O tipo de coisa que uma noiva usaria na noite de núpcias. Ou uma oferenda usaria antes do sacrifício. Ela saiu da água quando os dedos começaram a enrugar. Enrolou-se em um lençol de linho e caminhou até a janela. Grades, delicadas, trabalhadas em arabescos dourados, mas grades mesmo assim. Lá embaixo, os jardins de Calidra se estendiam como um tapete verde impossível. Fontes jorravam água cristalina, pavões desfilavam entre roseiras. Tudo perfeito, tudo controlado, tudo morto por dentro. Um barulho. Lyra se virou. A porta estava aberta. Ele estava parado na soleira. Rayhan não pediu permissão. Não anunciou sua chegada. Simplesmente entrou. Como quem entra em um cômodo que sempre lhe pertenceu. Porque pertencia. Lyra recuou um passo. As costas bateram contra a parede fria. Os dedos apertaram o lençol contra o peito. A única barreira entre sua pele e o olhar dele. E que olhar! Azul aço. Lento. Metódico. Ele a percorreu dos pés descalços aos cabelos úmidos. Sem pressa. Sem pudor. Como quem examina uma aquisição recente em busca de defeitos. As sedas, ele disse. Por que não está usando? A voz saiu rouca. Lyra pigarreou. Não pedi roupas novas. Não perguntei o que pediu. Ele caminhou para dentro do quarto.
Cada passo ecoou no mármore. Lyra contou. 1, 2, 3. No quarto passo, ele parou. A menos de 2 metros dela. Tire as mãos. Lyra piscou. O quê? Do lençol. Os olhos dele não se moveram do rosto dela. Tire as mãos. Quero ver o que a areia tentou esconder de mim. O coração dela disparou. Conseguia ouvi-lo. Um tambor ensurdecedor batendo contra as costelas. Não. A palavra saiu pequena, frágil. Ryan inclinou a cabeça. Estudou-a como quem estuda um quebra-cabeça particularmente interessante. Não. Eu disse não. Mais firme agora. Os nós dos dedos doíam de tanto apertar o tecido. Você comprou minha presença. Não comprou meu corpo. Silêncio. Longo. Sufocante. Então ele se moveu. Não rápido. Não devagar. Com a precisão calculada de quem sabe exatamente o efeito que causa. 1 passo. 2. Lyra tentou recuar, mas a parede atraiu. Não havia para onde ir. Ele parou quando os sapatos dele quase tocaram os pés descalços dela. Perto demais. O calor do corpo dele atravessava o ar entre eles. O perfume, sândalo, âmbar, perigo, invadiu os pulmões de Lyra e fez sua cabeça girar. Você tem razão, ele murmurou. A voz era baixa agora, íntima. O tipo de tom que se usa em confessionários ou quartos escuros. Não comprei seu corpo. Lyra soltou o ar que não sabia estar segurando. Ainda. O ar voltou a travar. Ryan ergueu a mão. Devagar. Dando a ela tempo para ver cada movimento, cada centímetro de aproximação. Os dedos pararam a um fio de distância do rosto dela. Não tocaram. Apenas pairaram ali. Sobre a bochecha, sobre a mandíbula, sobre o pulso que batia descontrolado na curva do pescoço. Mas vou comprar, ele continuou. Não com ouro, não com ameaças. Ele se inclinou. O nariz dele roçou a têmpora de Lyra. Desceu pela lateral do rosto. Parou na curva onde o pescoço encontrava o ombro. E inalou. Fundo. Demorado. Como quem saboreia um vinho raro antes de beber. Lyra fechou os olhos. As pernas tremiam. O lençol escorregava dos dedos dormentes. Você vai me dar tudo. A voz dele vibrou contra a pele dela. Cada pedaço, cada suspiro, cada grito. Ele se afastou. Lyra abriu os olhos. Ofegante. Tonta. Ryan já estava na porta. O rosto impenetrável novamente. Como se nada tivesse acontecido. Vista as sedas, ele ordenou sem se virar. O jantar é em 1 hora. Não me faça esperar. A porta fechou. Lyra deslizou pela parede até o chão. O lençol caiu ao lado dela, esquecido. Seus dedos foram para o pescoço, para o ponto exato onde a respiração dele havia queimado sua pele. Ainda estava quente. E o pior não era o medo que corria em suas veias. Era a outra coisa. A coisa sem nome que pulsava logo abaixo, esperando para ser reconhecida. O amuleto pesava mais do que nunca. Lyra ajustou a corrente de prata enquanto descia o corredor de mármore. As servas caminhavam 3 passos à frente, silenciosas como fantasmas, guiando-a para um destino que ela não pedira. O jantar. Com ele. As sedas brancas sussurravam contra suas pernas a cada passo. O tecido era fino demais. Revelava as curvas que ela passara a vida escondendo sob camadas de algodão cigano. Sentia-se nua, exposta, mas o amuleto estava ali. Seus dedos encontraram o disco de prata sem pensar. O metal estava quente contra a pele, aquecido pelo batimento do coração que pulsava logo abaixo. Gravado na superfície, o símbolo do clã, 3 ondas cruzadas por uma estrela. Sua mãe havia colocado aquela corrente em seu pescoço aos 7 anos. Enquanto usar isso, nunca estará sozinha. O sangue dos nossos corre nesta prata. As portas se abriram. O salão era vasto. Teto abobadado coberto de mosaicos em azul e ouro. Candelabros de cristal derramando luz âmbar sobre uma mesa que poderia alimentar 50 pessoas. Mas havia apenas 2 lugares postos, frente a frente. Ryan já estava sentado. Ele não se levantou quando ela entrou. Não a cumprimentou. Apenas ergueu a taça de vinho tinto e bebeu um gole lento,
os olhos fixos nela por cima da borda de cristal. Lyra caminhou até a cadeira vazia. As pernas queriam tremer, mas ela as forçou a obedecer. Sentou-se com toda a dignidade que conseguiu reunir. Você se atrasou, não sabia o caminho. Mentira. Ela não respondeu. Os servos apareceram como sombras. Pratos foram depositados diante dela. Cordeiro ao mel, arroz com açafrão, frutas que nunca vira na vida. Aromas que faziam seu estômago doer de fome. Lyra não tocou em nada. Rayyan observou. Esperou. O silêncio se estendeu como uma corda esticada ao ponto de ruptura. Coma. Não estou com fome. Não perguntei se estava. Lyra ergueu os olhos. Você não pode me obrigar a comer. Não? Ele pousou a taça. O som do cristal contra a madeira ecoou alto demais. Posso fazer muitas coisas que você imagina impossíveis. Ela segurou o olhar. Os dedos apertaram o cabo do garfo que não pretendia usar. Rayyan se recostou na cadeira. Estudou-a com aquela expressão que ela começava a conhecer, a de quem cataloga cada detalhe para uso futuro. Então os olhos dele desceram, para o pescoço, para o amuleto. O que é isso? A pergunta veio suave, casual, como quem comenta sobre o clima. Lyra cobriu o disco de prata com a palma da mão. Nada. Mentira. Ele disse a palavra como quem constata um fato óbvio. Segunda vez. Não haverá terceira. Ele se levantou. A cadeira raspou contra o mármore. O som arranhou os nervos de Lyra como unha em pedra. Rayyan contornou a mesa, sem pressa. Os passos medidos, precisos, cada um mais perto que o anterior. Lyra ficou imóvel, cada músculo travado. O instinto gritava para correr, mas para onde? As portas estavam fechadas, os guardas do lado de fora. E mesmo que conseguisse fugir do salão, fugiria para onde? O deserto a mataria antes do terceiro dia. Ele parou atrás da cadeira dela. Lyra sentiu o calor dele antes do toque. Uma onda de temperatura que irradiava através das sedas finas e aquecia suas costas expostas. Me mostre. Não era pedido. Os dedos dela apertaram o amuleto com mais força. É pessoal. Nada aqui é pessoal. A voz dele desceu, grave e próxima demais. Nada aqui é seu. Nem suas roupas, nem seu quarto, nem o ar que respira. Ele se inclinou. O peito dele quase tocou as costas dela. O hálito quente roçou a curva da orelha. Mostre. A mão de Lyra tremeu. Soltou o amuleto. Rayyan moveu-se. Os dedos dele apareceram no campo de visão dela. Longos, bronzeados, precisos. Tocaram a corrente de prata primeiro. Ergueram o disco devagar, examinando o símbolo gravado. Então desceram. A ponta do indicador dele pousou na base do pescoço de Lyra. Gelada, deliberada. Ela parou de respirar. O dedo traçou a linha da clavícula. Lento, da esquerda para a direita, mapeando cada centímetro de pele como quem desenha fronteiras em um mapa conquistado. 3 ondas, ele murmurou. O símbolo dos Vardari, o clã das leitoras de vento. Lyra engoliu em seco. Como você? Eu sei tudo sobre o que me pertence. O dedo parou no centro do peito dela, exatamente onde o amuleto repousava. Esta prata. A voz dele endureceu. Você a toca quando tem medo, quando quer coragem, quando precisa se lembrar de quem era antes de entrar pelos meus portões. Lyra não conseguiu negar. As palavras morreram na garganta seca. Você não terá outro dono além de mim. Os dedos dele se fecharam ao redor do amuleto. Nem mesmo o passado. Não. Tarde demais. Um puxão. A corrente se partiu. Lyra sentiu o metal arranhar a nuca. Sentiu o peso familiar desaparecer do peito. Sentiu o ar gelar, onde a prata costumava repousar. Rayyan ergueu o amuleto diante dos olhos. Girou-o na luz dos candelabros. O símbolo do clã brilhou uma última vez, e então desapareceu dentro do punho fechado dele. Lyra se levantou de um salto. A cadeira tombou para trás com um estrondo. Me devolve. A voz saiu estrangulada, rasgada. Devolve. Ela avançou. As mãos voaram para o punho dele, tentando forçar os dedos a abrirem. Rayyan não se moveu.
Deixou que ela arranhasse, puxasse, lutasse, como quem assiste a uma tempestade de areia bater contra uma montanha. Quando Lyra finalmente parou, ofegante e com os olhos ardendo, ele falou: "Você vai ter de volta." Ela ergueu o rosto. Uma faísca de esperança. Quando merecer. A faísca morreu. Rayyan guardou o amuleto no bolso interno do manto. Virou-se e caminhou para a porta. "Termine o jantar. Amanhã começamos suas lições." "Lições de quê?" Ele parou. Olhou por cima do ombro. De obediência. A porta fechou. Lyra ficou parada no meio do salão vazio. Os dedos foram para o pescoço, para o espaço onde a corrente deveria estar. Encontraram apenas pele e uma linha fina de ardência, onde os dedos dele haviam tocado. Os corredores do palácio eram labirintos. Lyra descobriu isso na terceira noite, quando o sono se recusou a vir e as paredes do quarto começaram a se fechar como punhos. Ela precisava se mover, precisava mapear sua prisão, precisava encontrar uma saída. As servas dormiam, os guardas trocavam turnos à meia-noite. Ela cronometrara. E por exatos 17 minutos, a ala leste ficava desprotegida. 17 minutos de liberdade fantasma. Lyra deslizou pelo corredor de mármore com os pés descalços. As tochas estavam apagadas naquele trecho, deixando apenas feixes de luar que entravam pelas janelas estreitas. Esquerda, direita, escada. Ela memorizou cada curva, cada porta, cada sombra que poderia servir de esconderijo. O corredor terminou em uma bifurcação. Lyra hesitou. Esquerda levava aos jardins. Já sabia disso. Mas direita? Direita era desconhecido. Ela virou à direita. O corredor se estreitou. As janelas desapareceram. A escuridão engoliu tudo, exceto o brilho fraco de uma única tocha agonizante no final do caminho. Lyra diminuiu o passo. O silêncio era absoluto. Nem mesmo o vento ousava entrar ali. Então sentiu uma mudança no ar. Temperatura. Presença. Ela se virou. Nada. Apenas sombras. Lyra soltou o ar. Paranoia. Era só paranoia. 3 dias naquela gaiola dourada estavam corroendo seus nervos. Voltou a caminhar e bateu em algo sólido. Não algo. Alguém. As mãos dela voaram para frente por instinto e encontraram seda, músculos, calor. Rayyan. Passeio noturno. A voz veio de cima, grave, divertida. Lyra recuou. 1 passo. 2. As costas bateram na parede. Pedra gelada atravessou o tecido fino da camisola. O frio cortou sua espinha como lâmina, mas não era o frio que a fazia tremer. Ele não a tocou. Não precisou. Rayyan simplesmente avançou. 1 passo. Lento. Deliberado. O corpo dele bloqueou toda a luz que restava. Lyra ficou presa entre a parede de pedra e a parede de músculos. Sem espaço. Sem ar. Sem fuga. Eu não conseguia dormir. Mentira. Terceira vez. A voz dele desceu uma oitava. O som vibrou no peito de Lyra como um trovão distante. Eu avisei sobre a terceira vez. Ele deu mais 1 passo. O espaço entre eles desapareceu. Lyra podia sentir tudo agora. O calor que irradiava do corpo dele atravessando a seda fina da camisola. O perfume, sândalo e âmbar e algo mais escuro, mais perigoso. A respiração dele, lenta e controlada, enquanto a dela saía em rajadas curtas e irregulares. Mas ele não a tocava. As mãos permaneciam ao lado do corpo, imóveis, desnecessárias. A presença dele era suficiente. Lyra tentou se fundir com a parede. Impossível. Tentou desviar para o lado. Impossível. Tentou respirar fundo e recuperar algum controle. Impossível. Você estava mapeando, ele disse. Não era pergunta. Os corredores, as saídas, os turnos dos guardas. Lyra não confirmou. Não negou. Inteligente. O tom era quase admirado. Mas inútil. Por quê? Porque não existe saída de Calidra que eu não controle. Ele inclinou a cabeça. Os olhos eram 2 manchas de aço na escuridão. E não existe canto deste palácio onde você possa se esconder de mim. Ela engoliu em seco.
A garganta raspou como areia. Eu não estava quieta. Uma palavra, baixa, final. Lyra obedeceu. Rayhan se inclinou. Devagar. Tão devagar que ela podia contar cada centímetro de aproximação. O rosto dele passou pelo dela sem tocar. A barba por fazer roçou o ar próximo à bochecha. Quase contato, quase carícia, quase tortura. Então, ele afundou na curva do pescoço dela. Lyra travou. Cada músculo, cada nervo, cada pensamento. Ele não beijou, não mordeu, apenas respirou. Uma inspiração longa, profunda. O nariz dele traçando a linha do ombro até a mandíbula, inalando como um animal reconhecendo o território marcado. Você cheira a vento, ele murmurou contra a pele dela. As palavras vibraram na curva do pescoço. Há fogueiras distantes. A liberdade que nunca mais terá. Lyra fechou os olhos, as mãos espalmadas contra a pedra fria, a única âncora que a impedia de desabar. E há pecado. A voz dele desceu ainda mais, um sussurro que era quase um rosnado. Você cheira a pecado, Lyra. Ele inalou de novo, mais fundo, mais demorado. E então seu corpo avançou aquele último centímetro. Lyra sentiu tudo, o peito dele contra o dela, o abdômen rígido pressionando sua barriga, a coxa forçando-se entre as suas, e mais abaixo, a evidência inegável do efeito que ela causava. Duro, quente, pulsante através das camadas de seda, uma promessa, uma ameaça, ambas. E eu vou trancar ambos nesta cidade, ele continuou. O hálito queimava a pele dela, o vento, o pecado. Você. Lyra abriu os olhos. Encontrou os dele a centímetros de distância. Azul aço derretido em algo mais quente, mais faminto. Você não pode me trancar. A voz saiu fraca. Quebrada, não? Ele se moveu. Apenas uma fração. O suficiente para que ela sentisse cada contorno do corpo dele contra o seu. Eu já tranquei. Então, tão rápido quanto apareceu, ele se afastou. O ar gelado invadiu o espaço onde o calor dele estivera. Lyra quase gemeu com a perda. Quase. Rayhan deu um passo para trás. 2. A máscara de controle estava de volta. O rosto impenetrável. Volte para o quarto. Lyra não se moveu. As pernas não obedeciam. Agora, ela cambaleou para a frente. Passou por ele sem olhar para trás. Caminhou pelo corredor escuro com os joelhos tremendo e o coração em frangalhos. Só quando chegou ao quarto, só quando a porta fechou atrás dela, é que se permitiu desabar. Deslizou até o chão, as costas contra a madeira, as mãos no rosto. A pele do pescoço ainda queimava onde a respiração dele havia tocado, e entre suas coxas, uma umidade quente que ela se recusava a nomear. A lua estava cheia. Lyra sentiu o chamado no sangue antes de ver a luz prateada inundar os jardins. Um pulso antigo, uma memória do corpo que nem o cativeiro conseguia apagar. Noite de Vardesh. A noite em que os ciganos dançavam para os deuses do vento. Ela não tinha fogo, não tinha tambores, não tinha o círculo de seu clã entoando cânticos que atravessavam gerações, mas tinha a lua, e a lua seria suficiente. O jardim interno estava deserto àquela hora. Lyra havia esperado até as servas adormecerem, até os guardas mudarem de posto, até o palácio inteiro afundar no silêncio das horas mortas. Então desceu. Os pés descalços tocaram a grama fria. O orvalho beijou sua pele. O vento, tão raro em Calidra, soprou pelos arcos de mármore e fez os cabelos ruivos voarem. Lyra fechou os olhos e começou a se mover. Devagar no início, um balanço suave dos quadris, os braços se erguendo como asas prestes a alçar voo, os dedos traçando símbolos invisíveis no ar, orações que sua avó lhe ensinara antes de aprender a falar. O ritmo veio de dentro. Sem música, o corpo criou sua própria melodia. Os pés giraram sobre a grama. A saia de seda, a única concessão que roubara do guarda-roupa imposto, rodou em espirais brancas sob o luar. Lyra dançou,
para os deuses que a abandonaram naquele oásis maldito, para o clã que deixara para trás, para a mãe febril que talvez já estivesse morta, para si mesma. A parte selvagem que se recusava a morrer, não importava quantas correntes douradas tentassem sufocá-la. Os movimentos se tornaram mais rápidos, mais ferozes. Ela girou, saltou, arqueou as costas até os cabelos tocarem o chão. Seus braços cortaram o ar como lâminas. Seus pés bateram na terra como tambores fantasmas. Era desobediência. Era oração. Era a única liberdade que lhe restava. Lyra não viu as sombras se moverem. Não ouviu os passos silenciosos sobre o mármore do corredor que dava para o jardim. Não sentiu os olhos que a devoravam da escuridão. Rayhan observava. Havia descido para verificar os relatórios dos vigias noturnos quando o movimento no jardim chamou sua atenção. Deveria ter ordenado que os guardas a levassem de volta ao quarto. Deveria ter virado as costas e seguido seu caminho. Deveria, mas não conseguiu. Algo na forma como ela se movia o pregou no lugar. Não era sedução. Ou não apenas. Era algo mais primitivo, mais perigoso. Era fogo. Puro, indomável, consumidor. O tipo de fogo que não se controlava. Apenas se assistia a queimar. E Rayhan assistiu. Cada giro, cada salto, cada arquejar dos braços e ondular dos quadris. Observou o tecido branco colar no corpo suado dela. Observou os cabelos ruivos chicotearem o ar como chamas vivas. Observou o rosto virado para a lua. Olhos fechados, lábios entreabertos, expressão de êxtase que ele nunca vira em nenhuma mulher. Algo dentro dele estalou. Lyra girou uma última vez e congelou. Ele estava ali, parado na entrada do jardim, o manto negro absorvendo a luz da lua, o rosto meio oculto pelas sombras, apenas os olhos visíveis, queimando. O que você está fazendo? A pergunta veio baixa, controlada, mas havia algo errado no tom, uma rachadura na superfície de gelo. Lyra endireitou a coluna. O peito subia e descia com a respiração ofegante da dança. Orando, orando. Ele repetiu a palavra como se testasse veneno. Dessa forma, é como meu povo ora. Seu povo não existe mais aqui. Ele deu um passo para dentro do jardim. Você não é mais cigana, é minha. Eu nunca... Quieta. Ela se calou, não por obediência, pelo olhar dele. Havia algo diferente ali, algo que ela nunca tinha visto. A máscara de controle estava fissurando. Por baixo, algo selvagem se contorcia, tentando escapar. Rayhan avançou, não com a calma calculada de sempre. Os passos eram largos, rápidos, quase febris. Lyra recuou por instinto. Tarde demais. A mão dele fechou em sua cintura. Forte, brusca. Lyra foi puxada, girada, arremessada. As costas dela bateram contra o peito dele com força suficiente para roubar o ar de seus pulmões. O impacto reverberou em seus ossos. A mão livre dele subiu e fechou na base do pescoço, não apertando apenas, segurando, reivindicando. Ela tentou se debater. A mão na cintura apertou. Os dedos cravaram na carne através da seda. Aviso, ameaça, âncora. Você dança assim, ele disse contra o ouvido dela, e acha que posso ignorar? A voz não era mais fria. Era lava sob gelo fino. Você se move como se ninguém estivesse olhando. O hálito queimou a curva da orelha. Mas eu estou sempre olhando, Lyra. Sempre. Ela engoliu em seco. As mãos voaram para o braço que a prendia. Não para afastar, apenas para se ancorar em algo sólido enquanto o mundo girava. Me solta. Não. Rayhan, ele a virou. De um movimento só. Fluido e violento como a própria dança que ela executara minutos antes. Lyra se viu de frente para ele. O peito colado no dele, os quadris encaixados, as respirações se misturando no espaço mínimo entre seus rostos. Os olhos dele estavam irreconhecíveis. Azul aço derretido em tempestade, pupilas dilatadas até quase engolir a íris, maxilar travado com tanta força que uma veia pulsava na têmpora. Você está me tirando o controle. Não era acusação.
Era confissão. Lyra parou de respirar. Eu não... Está. Ele inclinou o rosto. Mais perto. Mais perto. E eu não perco o controle. Nunca. Com ninguém. Os narizes se tocaram. Lyra fechou os olhos. Sentiu a respiração dele em seus lábios. Quente. Irregular. Tão diferente da calma gélida de sempre. Então, sentiu mais. Um roçar. Leve como asa de mariposa. A boca dele tocando a dela por uma fração de segundo. Não um beijo. Apenas o fantasma de um. A promessa de algo que queimaria os dois até as cinzas. E então, nada. Lyra abriu os olhos. Ryan havia recuado. Um passo. 2. O rosto estava devastado. Desejo e fúria lutando por território. As mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. A respiração pesada de quem correu quilômetros. Volte para o quarto. A voz saiu destruída. Lyra não se moveu. As pernas não obedeciam. Os lábios ainda formigavam com o fantasma do toque. Agora. O grito ecoou pelo jardim vazio. Ela correu. Atravessou o mármore. Subiu as escadas. Não olhou para trás. Só parou quando a porta do quarto fechou às suas costas. E mesmo ali, segura entre 4 paredes, ainda conseguia sentir o gosto dele em seus lábios, como cinza e tempestade. A porta não estava trancada. Lyra descobriu isso por acidente. Uma semana inteira evitando-o, comendo no quarto, fingindo dormir quando as servas vinham chamá-la, recusando-se a cruzar qualquer corredor onde pudesse encontrá-lo. Mas naquela noite, a sede venceu o medo. Ela precisava de água, água de verdade, não o líquido morno que as servas deixavam ao lado da cama. E sabia que havia uma fonte nos jardins centrais, água fresca que jorrava direto das montanhas. O palácio dormia. Lyra deslizou pelos corredores com a prática de quem já conhecia cada sombra. Desceu a escadaria leste, atravessou o salão dos espelhos e então ouviu. Água, não a fonte dos jardins, algo mais próximo, mais íntimo. O som vinha de uma porta entreaberta à sua esquerda, uma porta que ela nunca havia notado antes, discreta, quase invisível entre 2 pilares de mármore. Lyra deveria ter ignorado, deveria ter continuado seu caminho, enchido sua jarra na fonte e voltado para a segurança relativa do quarto. Deveria. Mas seus pés atraíram. Ela se aproximou, espiou pela fresta e esqueceu como respirar. Ryan estava de costas para ela, nu da cintura para cima. Água escorria pelos ombros largos, descendo a coluna em filetes que capturavam a luz das velas. Ele estava diante de uma bacia de bronze, lavando o rosto. Os movimentos eram lentos, exaustos de quem carrega o peso de um reino nas costas. Mas não foi isso que fez Lyra parar. Foram as cicatrizes. Dezenas delas, cruzando as costas como um mapa de horrores. Algumas finas e brancas antigas, outras grossas, escuras, recentes. Linhas que se cruzavam, se sobrepunham, contavam uma história de dor que ela não conseguia decifrar. Chicote. A palavra surgiu na mente dela antes que pudesse impedi-la. Aquelas marcas eram de chicote. Não uma vez, não 2, repetidas vezes ao longo de anos. Quem faria isso com um sheik? Quem poderia fazer isso com um sheik? Ryan se virou. Lyra não teve tempo de se esconder. Os olhos dele encontraram os dela através da fresta. Azul aço congelado em algo que ela nunca tinha visto ali antes. Vulnerabilidade. Por uma fração de segundo, apenas uma, ele pareceu humano. Então a máscara voltou. Entre. Não era convite, era ordem. Lyra empurrou a porta. As pernas tremiam, mas ela se recusou a demonstrar. O cômodo era pequeno, íntimo. Paredes de pedra escura, uma banheira de cobre no canto, tapetes espessos absorvendo seus passos. Cheirava a sabão de sândalo e vapor. Ryan não se cobriu. Ficou parado diante dela com o peito nu exposto, desafiando-a a olhar. E havia mais cicatrizes ali, uma longa diagonal cortando do ombro esquerdo até o lado direito das costelas. Outra circular logo abaixo do coração, como se alguém tivesse tentado perfurá-lo e falhado por centímetros. Queimaduras antigas pontilhando o abdômen. Lyra sentiu os olhos arderem. Não de medo, de algo pior.
Viu o suficiente? A voz dele cortou o silêncio. Fria, distante. Quem fez isso com você? A pergunta escapou antes que pudesse engoli-la. Rayhan não respondeu. Apenas a observou com aquele olhar de inventário que ela conhecia tão bem, catalogando cada microexpressão, cada lampejo de emoção que ela não conseguia esconder. Isso importa? Importa para mim. Silêncio, longo, pesado. Meu pai, ele disse finalmente. As palavras saíram sem inflexão. Fatos, não confissões. O sheik anterior. Ele acreditava que a dor era a melhor professora. Lyra engoliu em seco. Por quê? Porque eu era fraco. Um músculo tremeu na mandíbula dele. Porque chorei quando minha mãe morreu. Porque hesitei em executar meu primeiro prisioneiro aos 12 anos. Porque demonstrei que ainda havia algo humano dentro de mim. A garganta de Lyra fechou. 12 anos, uma criança. Ela deu um passo à frente, sem pensar, sem calcular. Rayhan não recuou. Outro passo. Mais um. Até estar perto o suficiente para sentir o calor que irradiava da pele úmida dele. Perto o suficiente para ver cada detalhe das cicatrizes. As bordas irregulares, a textura diferente da pele ao redor, a história de sofrimento gravada em carne. A mão dela se ergueu. Devagar, trêmula. Os dedos se aproximaram da cicatriz sobre o coração. Aquela que quase o matou. Aquela que alguém, o pai, provavelmente, havia infligido com intenção de destruir. A ponta do indicador quase tocou a pele. Quase. A mão de Rayhan disparou. Rápida como serpente. Os dedos fecharam no pulso de Lyra com força suficiente para fazer os ossos rangerem. Ela ofegou. Ele não soltou. Em vez disso, puxou. Um movimento brusco que trouxe a mão dela para baixo e a esmagou contra o peito nu. Contra a cicatriz. Contra o coração que batia furioso debaixo da pele marcada. O que você está fazendo? A voz dele era navalha. Eu só... Você só o quê? Ele inclinou o rosto. Os olhos ardiam a centímetros dos dela. Achou que ia tocar minhas cicatrizes e me consertar? Achou que um gesto de humanidade seria o suficiente para curar o monstro? Lyra não conseguia responder. O pulso latejava no aperto dele. O coração batia contra sua palma. Forte, irregular, furioso. Não tente me curar, cigana. Ele apertou mais. A dor subiu pelo braço de Lyra, mas ela não gemeu. Não daria isso a ele. Você só está aqui para arder comigo. O significado das palavras demorou 1 segundo para chegar. Quando chegou, atingiu Lyra como um soco no estômago. Ele não a queria para salvá-lo. Queria companhia na destruição. Eu não vou arder, ela sussurrou. Não por você. Não? Ele a puxou mais para perto. O peito nu encostou no dela. O calor da pele úmida atravessou o tecido fino da camisola. Você já está ardendo. A boca dele roçou a têmpora dela. Desde a primeira vez que nos olhamos, eu vi as chamas nos seus olhos, as mesmas que vejo agora. Lyra fechou os olhos. Lutou contra a verdade que pulsava em cada nervo. Solta meu pulso. Não. Rayhan, diga que não está queimando. A voz dele desceu para um sussurro. Diga que não sente o fogo cada vez que nos tocamos. Diga. E eu solto. Silêncio. Lyra abriu os olhos. Encontrou os dele. Azul aço derretido em brasas. Não conseguiu mentir. Rayhan soltou seu pulso. Recuou um passo. 2. Saia. A palavra era ordem e súplica ao mesmo tempo. Lyra obedeceu. Correu para a porta. Atravessou o corredor. Não parou até estar de volta ao quarto. Só então olhou para o próprio pulso. As marcas dos dedos dele já estavam se formando. Roxas, como as cicatrizes que cobriam o corpo dele, como se ele tivesse transferido parte de sua dor para ela. O decreto chegou ao amanhecer. Uma serva entrou no quarto de Lyra carregando um pergaminho selado com cera negra. O selo do sheik, uma serpente enrolada em uma cimitarra, brilhava sob a luz pálida que entrava pelas grades da janela. Lyra não precisou abrir para saber o que dizia. O que é isso? A serva baixou os olhos. O sheik ordena sua presença no salão do trono.
Imediatamente. 2 semanas. 2 semanas desde a noite em que vira as cicatrizes. 2 semanas de silêncio absoluto. Nenhuma visita noturna. Nenhum encontro nos corredores. Nenhuma ordem. Nenhum comando. Nenhuma presença sufocante invadindo seus espaços. Lyra deveria ter se sentido aliviada. Em vez disso, sentiu-se esquecida. E o esquecimento doía mais do que esperava. Ela se vestiu com as sedas que lhe foram impostas, azul escuro desta vez, da cor do céu antes da tempestade. Prendeu os cabelos ruivos em uma trança que logo se desfaria, e seguiu a serva pelos corredores de mármore que já conhecia de cor. O salão do trono era vasto. Pilares de pedra branca se erguiam até um teto abobadado, coberto de mosaicos dourados. Tapetes vermelhos cortavam o chão como rios de sangue seco. E no fundo, sobre um degrau elevado, estava ele, Rayyan, sentado no trono de ébano e ouro, como se tivesse nascido ali. Ele não usava as túnicas leves de sempre. Vestia negro formal, manto bordado, faixa de seda na cintura, adaga cerimonial presa ao cinto. O rosto estava impenetrável. Os olhos seguiram Lyra desde o momento em que ela cruzou as portas. Ela parou a 10 metros dele. Não se ajoelhou. Um murmúrio percorreu os conselheiros alinhados ao longo das paredes. Rostos velhos, barbas grisalhas, olhos arregalados de escândalo. Uma mulher não se ajoelhava diante do sheik de Calidra. Não existia. Rayyan ergueu uma mão. O silêncio foi instantâneo. Deixem-nos. Os conselheiros hesitaram. Trocaram olhares nervosos. Agora. A palavra cortou o ar como lâmina. Em segundos o salão se esvaziou. Portas fecharam, passos sumiram. Apenas os dois permaneceram. Rayyan se levantou. Desceu os degraus do trono com a calma de quem tem a eternidade à disposição. Cada passo ecoava no mármore vazio. Cada metro de distância que desaparecia fazia o coração de Lyra bater mais forte. Ele parou a um braço de distância. 2 semanas, ele disse, e você ainda não aprendeu a se ajoelhar. Lyra ergueu o queixo. Eu me ajoelhei uma vez, no oásis, para salvar meu povo. E agora? Agora não há nada que eu precise salvar. Um músculo tremeu na mandíbula dele. Nada. Minha mãe provavelmente está morta. As palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Meu clã está espalhado pelos ventos. E eu estou aqui, trancada em sua gaiola dourada, usando suas sedas, comendo sua comida, respirando seu ar. Ela deu um passo à frente. Você já tem tudo, sheik. A voz não tremeu. Você pode ter meu corpo. Pode me vestir como uma boneca, me exibir como um troféu, me trancar em seus aposentos até que eu esqueça a cor do céu aberto. Outro passo. Mas minha alma pertence ao deserto. Silêncio. Longo, tenso, carregado. Então Rayyan sorriu. E o sorriso fez Lyra recuar. Não era divertimento, não era escárnio. Era algo mais antigo, mais perigoso. O tipo de sorriso que lobos dão antes de fechar as mandíbulas na garganta da presa. Sua alma, ele repetiu. A voz era seda sobre aço. Pertence ao deserto. Sim, não. Ele se moveu. Rápido demais para reagir. As mãos dele fecharam nos ombros de Lyra. O mundo girou. Suas costas bateram contra um dos pilares de mármore com força suficiente para roubar o ar de seus pulmões. Antes que pudesse respirar, os dedos dele estavam em seu queixo. Não gentis, não hesitantes. Apertaram, firmes o suficiente para prender, fortes o suficiente para impedir qualquer movimento. A mandíbula de Lyra foi forçada para cima, e seus olhos não tiveram escolha senão encontrar os dele. Azul aço em chamas. Você acha que pode me desafiar? A pergunta veio baixa, íntima, perigosa. Acha que pode jogar essas palavras no meu rosto e sair ilesa? Lyra tentou virar o rosto. Os dedos apertaram mais. Olhe para mim. Ela olhou. Rayyan inclinou-se. O corpo dele aprensou contra o mármore. Peito, quadris, coxas. Não havia espaço. Não havia fuga. Apenas pedra fria nas costas e calor abrasador na frente. Sua alma pertence ao deserto, ele murmurou contra os lábios dela.
É isso que você acredita? Lyra não conseguiu responder. A pressão nos maxilares não permitia. Então, eu vou quebrar seu deserto. O polegar dele deslizou pelo queixo dela, subiu pela linha da mandíbula, parou na curva da bochecha, quase uma carícia, se não fosse a força por trás. Duna por duna. O hálito dele queimava a pele dela, tempestade por tempestade. Os lábios roçaram os dela sem tocar. Um fantasma de beijo que era pior que qualquer contato real, até que sua alma não tenha onde se esconder. Ele se afastou 1 centímetro, apenas 1. Os olhos dele perfuraram os dela. A não ser em mim. Lyra sentiu as lágrimas arderem. Recusou-se a deixá-las cair. Você não pode quebrar o que não consegue tocar. A voz saiu estrangulada, rasgada pelos dedos que ainda prendiam seu queixo. Rayhan parou. Algo mudou em seu olhar. Algo que Lyra não conseguiu identificar. Não posso? Ele soltou o queixo dela. Lyra quase desabou. Travou os joelhos a tempo. Rayhan recuou 1 passo. 2. Amanhã, ele disse, a voz voltando àquela frieza controlada que ela conhecia tão bem. Você vai jantar comigo. Nos meus aposentos. Sozinha. Não era convite. E se eu recusar? Você não vai recusar. Por quê? Ele meteu a mão no bolso do manto e tirou o amuleto de prata. O coração de Lyra parou. A corrente pendia dos dedos dele, o disco de prata girando lentamente. O símbolo do clã capturou a luz. 3 ondas cruzadas por uma estrela. Porque eu tenho algo que você quer. Lyra avançou por instinto, a mão estendida. Rayhan fechou o punho. O amuleto desapareceu. Amanhã. Ele se virou, caminhou de volta para o trono sem olhar para trás. Pode ir. Lyra ficou parada no meio do salão vazio. O queixo latejava onde os dedos dele haviam marcado. E no peito, onde o amuleto costumava repousar, algo novo pulsava. Algo que se parecia terrivelmente com esperança. Os aposentos do sheik cheiravam a perigo. Lyra cruzou a porta com o coração na garganta. As servas a haviam vestido de vermelho sangue, uma escolha que não passou despercebida. O tecido era fino demais, revelador demais, uma segunda pele que não escondia nada. O quarto era 3 vezes maior que o dela. Tapetes persas cobriam o chão de mármore. Cortinas de seda negra pendiam do teto como asas de morcego. E no centro, uma mesa baixa com 2 lugares. Apenas 2. Velas, centenas delas. Tremulando nas paredes, nos cantos, ao redor da mesa. Criando sombras que dançavam como espectros famintos. Rayhan estava de pé junto à janela, de costas para ela. Não se virou quando ela entrou. Sente-se. Lyra obedeceu. Não porque quisesse, porque precisava do amuleto. A mesa estava posta com pratos que ela não tocaria. Frutas, carnes, doces que brilhavam sob a luz das velas. Uma taça de vinho tinto já a esperava. Rayhan se virou. Ele não usava o manto formal de sempre. Apenas uma túnica escura, solta no peito, revelando a pele bronzeada e o início das cicatrizes que ela já conhecia. Os cabelos estavam despenteados. Os olhos estavam diferentes, menos aço, mais fogo. Ele caminhou até a mesa, sentou-se diante dela. Não tocou na comida, apenas olhou. Você veio. Você tem meu amuleto. Tenho muitas coisas suas. Ele inclinou a cabeça. Mas você só veio por causa da prata. Não era pergunta. Lyra não respondeu. O silêncio se estendeu. As velas crepitavam. O vento soprava através das cortinas, trazendo o cheiro do deserto noturno. Coma. Não estou com fome. Mentira. Pare de dizer que estou mentindo. Pare de mentir. Lyra fechou os punhos sobre a mesa. As unhas cravaram nas palmas. Me deu o amuleto. Não. Você disse... Eu disse que tinha algo que você queria. Rayhan se recostou. Os olhos não alargavam. Não disse que daria de graça. O estômago de Lyra afundou. O que você quer? Silêncio. Longo. Carregado. Ele se levantou. Lyra travou. Rayhan contornou a mesa. Cada passo lento, deliberado, como um felino cercando a presa. Parou atrás da cadeira dela.
Lyra sentiu o calor dele antes do toque, uma onda que irradiava pelas costas, pelo pescoço, pela nuca exposta pelo penteado que as servas haviam feito. "O que eu quero", ele disse, a voz descendo como veludo sobre aço, "é que você pare de lutar." As mãos dele pousaram nos ombros dela. Lyra parou de respirar. 3 semanas. Os polegares traçaram círculos na base do pescoço dela. 3 semanas você me desafia, me enfrenta. Me olha como se eu fosse o inimigo. Você é o inimigo. Sou? As mãos subiram. Dedos encontraram a trança ruiva. Puxaram o laço que a prendia. Os cabelos caíram em cascata pelas costas. "Se eu fosse seu inimigo", ele murmurou, "você já estaria morta." Lyra se levantou de um salto. A cadeira tombou para trás. Ela se virou para encará-lo e percebeu o erro tarde demais. Agora estavam frente a frente. A mesa não os separava mais. Apenas ar, apenas vontade. "Me dê o amuleto." A voz saiu firme. Quase. "Não. Rayhan, diga meu nome de novo." Lyra hesitou. Os olhos dele escureceram. "Você nunca diz meu nome. Sempre Sheik, sempre você." Como se dizer Rayhan fosse admitir que sou humano. Ela engoliu em seco. "Você não é humano." "Não?" Ele avançou. Lyra recuou. As costas bateram em algo sólido. A parede. Não havia mais para onde ir. Rayhan não parou. O corpo dele aprensou contra a pedra. Peito, quadris, coxas. O calor era sufocante. O perfume, sândalo, âmbar, obsessão, invadiu os pulmões dela e nublou seus pensamentos. "Diga meu nome." A ordem veio rouca, quebrada. "Não." Lyra. O nome dela na boca dele fez algo estalar em seu peito. "Diga." "Não vou." Ele a beijou. Não foi gentil. Não foi romântico. Foi uma invasão. A boca dele desceu sobre a dela com a fome de um homem que morre de sede. Os lábios forçaram os dela a abrirem. A língua invadiu sem pedir permissão, provando, reivindicando, conquistando. Lyra tentou empurrá-lo. As mãos voaram para o peito dele, prontas para afastar. Não conseguiram. Em vez disso, os dedos se agarraram ao tecido da túnica. Puxaram-no para mais perto em vez de afastar. Rayhan gemeu contra a boca dela. O som vibrou nos lábios de Lyra, desceu pela garganta, incendiou cada nervo. Ela retribuiu, sem pensar, sem calcular, sem lutar. Suas línguas se encontraram, duelaram. Era batalha, não beijo. Dentes rasparam lábios, respirações se misturaram em ofegos desesperados. 3 semanas de tensão, de provocação, de quase toques explodiram em um único momento de rendição violenta. As mãos de Rayhan subiram para os cabelos dela. Os dedos se emaranhou nos fios ruivos. Puxaram. A cabeça de Lyra foi forçada para trás. A boca dele desceu pelo queixo, pela mandíbula, pelo pescoço exposto, marcando o território com beijos que eram quase mordidas. Rayhan, o nome escapou antes que ela pudesse impedir. Ele parou, ergueu o rosto. Os olhos estavam irreconhecíveis, pupilas dilatadas, íris reduzidas a anéis de aço derretido. A respiração saía em rajadas curtas e irregulares. De novo. A palavra era súplica e ordem. Lyra olhou para ele, para o homem que a comprara como mercadoria, que a trancara em uma gaiola dourada, que roubara seu amuleto, sua liberdade, sua paz, e disse, Rayhan. Ele a beijou de novo, mais fundo, mais faminto. As mãos desceram pelas costas dela, pela curva da cintura, pelos quadris. Puxaram-na contra ele até não haver espaço entre os corpos. Lyra sentiu tudo, o coração dele batendo contra o dela, a dureza pressionando sua barriga, o tremor que percorria os músculos dele, o mesmo tremor que percorria os dela. Ele estava tão perdido quanto ela. A descoberta a atingiu como um raio, e então, tão rápido quanto começou, ele se afastou. Lyra cambaleou. A parede foi a única coisa que a impediu de cair. Rayhan deu 2 passos para trás. 3. O rosto estava devastado, a respiração em frangalhos. Uma mão subiu para os cabelos, bagunçando-os ainda mais. Saía. A palavra saiu destruída. Lyra não se moveu. As pernas não obedeciam. Agora. Rayhan. Saia.
O grito ecoou pelo quarto. Lyra correu, atravessou a porta, disparou pelo corredor. Não parou até estar de volta ao próprio quarto, com a porta trancada e as costas contra a madeira. Os lábios latejavam. O corpo inteiro queimava. E no bolso do vestido vermelho, um peso que não estava ali antes. Lyra enfiou a mão tremendo. Tirou o amuleto de prata. Ele havia colocado ali, durante o beijo, enquanto ela estava perdida demais para perceber. As lágrimas vieram, não de tristeza, de algo muito pior. A explosão veio sem aviso. Um segundo Lyra estava nos jardins, admirando as rosas que teimavam em florescer no deserto. No segundo seguinte, o mundo se partiu em chamas e estilhaços. A onda de impacto a arremessou contra o chão. Pedras, fumaça, gritos. Lyra tentou se levantar. Os ouvidos zumbiam. O mundo girava em espirais de cinza e fogo. Algo quente escorria pela têmpora. Sangue. Percebeu vagamente. Seu sangue. Vultos surgiram da fumaça. Homens de preto. Rostos cobertos. Lâminas em punho. Não eram guardas de Calidra. Lyra se arrastou para trás. As palmas rasparam no cascalho. O vestido rasgou em pedras afiadas que cortaram seus joelhos. O primeiro homem avançou. A adaga brilhou na luz turva. Lyra fechou os olhos. O golpe não veio. Em vez disso, um som úmido, um engasgo. O baque surdo de um corpo caindo. Ela abriu os olhos. Rayhan estava diante dela. Não. Não, Rayhan. Um demônio, usando a pele dele. O sheik estava coberto de sangue. Respingos no rosto. Manchas nas mãos. O manto branco que usava naquela manhã agora era um mapa de carnificina em tons de carmesim e ferrugem. A cimitarra em sua mão pingava. Aos pés dele, o homem que tentara matá-la jazia imóvel. Os olhos vazios fitavam o céu coberto de fumaça. Mais atacantes surgiram. 3, 4. Rayhan não falou, apenas se moveu. Era como assistir a uma dança. Brutal, precisa, letal. Cada golpe encontrava carne. Cada movimento era economia de energia e explosão de violência. Ele não lutava como um soldado. Lutava como um animal defendendo o território. Segundos. Foi tudo que levou. Quando o último corpo caiu, Rayhan se virou para ela. Os olhos estavam selvagens, pupilas dilatadas, o azul-aço derretido em algo primitivo que Lyra não reconhecia. Você está ferida. Não era pergunta. Lyra abriu a boca para responder. Nenhum som saiu. Ele atravessou a distância entre eles em 2 passadas. As mãos manchadas de sangue fecharam nos braços dela e a ergueram do chão como se não pesasse nada. Rayhan, Quieta. Ele a carregou. Através da fumaça. Através dos corredores em pânico. Através de guardas que se curvavam e se afastavam ao mesmo tempo. Os olhos arregalados diante do sheik, coberto de morte. Lyra perdeu a noção do tempo. Quando voltou a si, estava nos aposentos dele. O quarto onde haviam se beijado dias antes. As mesmas velas, os mesmos tapetes, mas nada era igual. Rayhan a depositou no centro do cômodo. As mãos ainda tremiam. Não de esforço, percebeu Lyra, de outra coisa. Algo que ela nunca vira nele. Medo. Tire isso. A ordem veio rouca. Ele apontava para o vestido dela, rasgado, sujo de sangue e terra e cinzas. O quê? O vestido. Tire. Lyra hesitou. Rayhan, tire. O grito a fez recuar, mas não foi raiva que viu nos olhos dele. Foi desespero. Com dedos trêmulos, Lyra encontrou os laços nas costas. Puxou. O tecido cedeu e deslizou pelos ombros. Rayhan não esperou. As mãos dele, aquelas mãos ainda manchadas de vermelho, agarraram o vestido e arrancaram o resto. Sem delicadeza, sem paciência. Como quem remove veneno de uma ferida. Lyra ficou de pé diante dele apenas com a anágua fina. Deveria sentir vergonha, vulnerabilidade, medo. Não sentiu nenhuma dessas coisas, porque ele não a olhava com desejo. Olhava com terror. Onde você está ferida? A têmpora. É só um corte. As mãos dele já estavam no rosto dela. Os dedos afastaram os cabelos grudados de sangue. Examinaram o corte com uma precisão clínica que contrastava com o tremor que os percorria.
O que mais? Nada. Eu estou... O que mais? A voz rachou. Lyra engoliu em seco. Os joelhos. Ralados. Nada grave. Ele se ajoelhou. O sheik de Calidra, o homem que acabara de matar 5 assassinos com as próprias mãos, se ajoelhou diante dela no chão de mármore. As mãos subiram pela anágua, expuseram os joelhos ralados. Os dedos dele traçaram cada arranhão, cada mancha de sangue seco, como se catalogasse danos em algo precioso. O que mais? Rayyan. Lyra tocou o ombro dele. Acabou. Estou bem. Ele não se levantou. Em vez disso, as mãos continuaram subindo. Pelos tornozelos, pelas panturrilhas, pelos joelhos já examinados, pelas coxas. Não era desejo, era inventário. Era um homem verificando se sua razão de viver ainda estava intacta. Os braços. Lyra os estendeu. Ele os examinou. Virou-os. Procurou cortes, hematomas, qualquer sinal de dano. As costas. Ela se virou. Os dedos dele percorreram cada centímetro de pele exposta, das omoplatas à base da coluna, checando, mapeando, certificando-se. Vire de novo. Lyra obedeceu. Os olhos dele finalmente encontraram os dela. E desmoronaram. A máscara caiu. O controle evaporou. O sheik de Calidra desapareceu. E no lugar ficou apenas um homem destroçado pelo terror de perder algo que não sabia que possuía. Se você tivesse morrido... A voz falhou. Ele não terminou a frase. Não precisou. Os braços dele a envolveram. Foi um abraço brutal, esmagador. Os braços fecharam ao redor dela como correntes de aço. O rosto dele afundou na curva do pescoço dela, o mesmo lugar onde a respirara semanas antes. Mas dessa vez não era posse, era desespero. Lyra sentiu o corpo dele tremer contra o seu. Sentiu o coração batendo descontrolado contra o peito. Sentiu a respiração entrecortada queimar sua pele. Ele estava com medo. O homem que acabara de matar 5 pessoas sem hesitar estava tremendo nos braços dela, como uma criança depois de um pesadelo. Lyra ergueu os braços, devagar, hesitante, e abraçou de volta. Os dedos encontraram os cabelos dele, bagunçados, grudados de suor e sangue que não era seu. Acariciou, acalmou. Ofereceu o conforto que não sabia que era capaz de dar. Estou aqui, ela sussurrou. Estou viva. O abraço apertou, mais forte, mais possessivo, como se ele quisesse fundir os corpos em um só, como se separar-se dela por um único centímetro fosse fisicamente impossível. Aiu. Minha, ele murmurou contra a pele dela. A palavra vibrou em seus ossos. Minha. Lyra fechou os olhos. Não corrigiu. Porque naquele momento, coberta do sangue dos inimigos dele, envolvida em braços que haviam matado para protegê-la, ouvindo o coração dele bater em desespero contra o seu. Naquele momento, ela não queria corrigi-lo. A porta se abriu com estrondo. Um guarda ofegante. Alteza, capturamos um dos conspiradores. Ele está falando. Fra Rayyan se afastou. O rosto se fechou. A máscara voltou. O sheik retornou. Mas antes de se virar, os dedos dele tocaram o rosto de Lyra. Uma carícia breve, quase invisível, não saía deste quarto. Então ele foi embora. E Lyra ficou sozinha, cercada pelo cheiro de sangue e sândalo, com uma única palavra ecoando em sua mente, martelando em seu peito como um mantra. Minha, minha, minha. A lua cheia sangrava prata sobre as dunas negras. Lyra estava na varanda dos aposentos de Rayyan, observando o deserto que se estendia além dos muros de Calidra. 3 dias haviam se passado desde o atentado. 3 dias trancada naquele quarto enquanto ele caçava os responsáveis. 3 dias lembrando do abraço. Minha. A palavra ainda queimava. A porta se abriu atrás dela. Lyra não precisou se virar para saber quem era. Reconhecia o peso daqueles passos, o cheiro de sândalo que precedia a presença dele. Rayyan parou ao lado dela. Não a tocou. Apenas olhou para o mesmo horizonte de areia negra e céu prateado. Acabou, ele disse. A voz estava rouca.
exausta. Os conspiradores foram eliminados. Lyra assentiu. Não perguntou detalhes. Não queria saber. O silêncio se estendeu entre eles. Diferente dos silêncios anteriores, não era tenso nem ameaçador. Era cansado. Como dois guerreiros após uma batalha, sem forças para mais nada além de existir. Por que eu? A pergunta escapou antes que Lyra pudesse impedi-la. Rayhan se virou. O quê? No oásis, ela ainda olhava para o deserto. Você poderia ter pedido ouro, cavalos, qualquer coisa. Por que eu? Silêncio. Longo. Pesado. Porque você me olhou. Lyra finalmente se virou. Os olhos de Rayhan estavam diferentes. Sem a armadura de aço. Sem a frieza calculada. Apenas abertos. Todas as outras pessoas do seu clã desviaram o olhar quando cheguei. Medo. Submissão. O que eu sempre vejo. Ele deu um passo em sua direção. Mas você não. Você me olhou como se eu fosse apenas um homem. Como se eu pudesse sangrar. Você pode sangrar. Eu sei. Outro passo. Você me mostrou isso. A distância entre eles havia desaparecido. Lyra podia sentir o calor dele agora. A respiração que não era mais tão controlada quanto costumava ser. O que você quer de mim, Rayhan? A pergunta era antiga, mas desta vez soou diferente. Ele ergueu a mão, devagar, dando a ela tempo de recuar. Ela não recuou. Os dedos dele tocaram o rosto dela. Não com força, não com posse, com algo que se parecia assustadoramente com reverência. Tudo, ele sussurrou, e nada que você não queira dar. Lyra fechou os olhos. A escolha estava diante dela. Clara como a lua que banhava o deserto. Podia se afastar. Podia voltar para seu quarto. Podia manter a distância que a protegia desde o primeiro dia. Ou podia queimar. Ela abriu os olhos e escolheu o fogo. Foi Lyra quem eliminou a distância final. Foi ela quem se ergueu na ponta dos pés. Foi ela quem tocou os lábios dele primeiro. O beijo começou suave, diferente do anterior, que fora batalha, conquista, rendição forçada. Este era oferenda, escolha, entrega voluntária. Rayhan gemeu contra a boca dela. O som quebrou algo dentro dele. As mãos que haviam sido gentis se tornaram urgentes. Subiram pelas costas de Lyra, pelos cabelos, pela nuca. Puxaram-na para mais perto até não haver espaço entre os corpos. Ele a ergueu. Lyra envolveu as pernas na cintura dele por instinto. Os braços ao redor do pescoço. A boca nunca deixando a dele enquanto ele a carregava para dentro. Para a cama. Lençóis de seda negra. Rayhan a depositou ali como quem deposita algo precioso demais para este mundo. Os cabelos ruivos se espalharam pelo tecido escuro. Fogo contra a noite, brasa contra a cinza. Ele parou. Ficou de pé diante da cama, olhando para ela com uma expressão que Lyra nunca tinha visto. Fome, adoração, terror. Se você quiser parar, eu não quero. As palavras saíram firmes, certas. Rayhan fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, o azul-aço havia derretido em algo líquido e quente. Ele se ajoelhou na cama, sobre ela, ao redor dela. As mãos começaram a desfazer os laços do vestido. Devagar, reverentes. Cada centímetro de pele exposta recebia um beijo, um toque, uma adoração silenciosa. Lyra. O nome dela na boca dele soou como oração. Ela arqueou as costas quando os lábios encontraram a curva do pescoço. As mãos dela subiram pelo peito dele, encontrando os botões da túnica, desfazendo-os com dedos que tremiam. A pele dele encontrou a dela. Calor contra calor. Cicatrizes contra suavidade, gelo derretendo em fogo. Rayhan. O nome saiu como suspiro, como súplica. Ele se moveu sobre ela. Os corpos se alinharam. Os olhares se encontraram. Você é minha, ele sussurrou. Não era posse agora, era pergunta. Sou, ela respondeu. E então, porque a verdade exigia ser dita. E você é meu. Algo se partiu no rosto dele. A última barreira. O último muro. Quando seus corpos finalmente se uniram, Lyra sentiu o mundo desaparecer. Havia apenas ele. O peso,
o calor, o movimento, as mãos dele em seus quadris, os lábios em seu pescoço, o nome dela repetido como mantra sombrio a cada investida. Lyra, Lyra, Lyra. Era entrega e conquista, dominação e rendição. Duas chamas que haviam lutado durante semanas, finalmente se fundindo em uma única labareda. Lyra cravou as unhas nas costas dele, naquelas cicatrizes que contavam histórias de dor. Não sentiu pena, não sentiu vontade de curar. Sentiu apenas a verdade crua de que era aquela quebra que havia forjado o homem sob suas mãos. O menino chicoteado aos 12 anos, o herdeiro moldado em brutalidade, o sheik que aprendera a transformar dor em poder. Era esse homem, o destroçado, o perigoso, o obsessivo, que ela queria. Não apesar das cicatrizes, por causa delas. Rayhan estremeceu sob o toque das unhas dela. Um som gutural escapou de sua garganta. Metade gemido, metade algo mais selvagem. Ele a puxou para mais perto, mais fundo. Como se quisesse se fundir a ela até não haver fronteira entre os corpos. O clímax veio como tempestade de areia. Avassalador, inevitável, destruidor de tudo que havia antes. Lyra gritou o nome dele. Rayhan sufocou o próprio grito na curva do pescoço dela. Os corpos tremeram juntos, presos um ao outro, fundidos em algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Depois, silêncio. Apenas respirações se acalmando, corações desacelerando, suor esfriando na pele que ainda se tocava. Rayhan rolou para o lado, mas não a soltou. Os braços a puxaram contra o peito. O queixo repousou sobre os cabelos ruivos espalhados pelo travesseiro. Lyra fechou os olhos. Pela primeira vez desde que entrara em Calidra, sentiu-se em paz. O que acontece agora? A pergunta veio suave, sem medo. Rayhan não respondeu por um longo momento. Então os lábios dele tocaram a testa dela. Agora, ele disse, a voz rouca de exaustão e algo mais, você fica. Não era ordem, era pedido. Lyra ergueu o rosto. Encontrou os olhos dele, abertos, vulneráveis, esperando. E meu clã? Silêncio. Os dedos dele apertaram a cintura dela. O olhar que havia sido vulnerável segundos antes se endureceu, não com frieza, mas com algo mais antigo, mais possessivo. Eu não permitirei que nada que você ame exista fora dos meus muros, Lyra. A voz era suave, mas o tom era aço. Se o seu coração pertence a eles, então eles agora pertencem a Calidra. Os dedos subiram pela coluna dela. Pararam na nuca. Seguraram com firmeza suficiente para que ela não pudesse desviar o olhar. E Calidra pertence a mim. Lyra deveria ter sentido medo. Deveria ter reconhecido a obsessão na voz dele, o domínio absoluto que ele exercia sobre tudo e todos. Deveria ter entendido que ele não estava oferecendo um presente. Estava anexando o mundo dela ao império dele. Mas não sentiu medo. Sentiu-se completa. Porque era isso que ele era. O sheik de Calidra. O soberano absoluto. O homem que não sabia amar sem possuir. Que não sabia proteger sem controlar. E ela havia escolhido queimar com ele. Então traga-os, ela disse. Traga todos para dentro dos seus muros. Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Satisfação. Triunfo. Ao amanhecer. Lyra o beijou. Com tudo que tinha. Com tudo que era. Quando se separaram, os primeiros raios de sol já começavam a clarear o horizonte. A luz dourada invadia o quarto, transformando os lençóis negros em mar de sombras e ouro. O amuleto de prata, aquele que ele havia devolvido, aquele que ela usava novamente, brilhou contra o peito dela. 3 ondas cruzadas por uma estrela. O símbolo de um clã que agora pertencia a Calidra, assim como ela. As carroças surgiram ao amanhecer. Lyra as viu do alto da muralha, uma procissão serpenteando pelas dunas negras como uma cobra de cores desbotadas. Azul, vermelho, dourado. As cores de seu clã, empoeiradas pela jornada, mas vivas, ainda vivas. O coração dela disparou. Rayhan havia cumprido a palavra. Ao lado dela, imóvel como uma estátua de bronze, ele observava a aproximação com expressão ilegível. O manto negro,
ondulava no vento do deserto. Os olhos de aço refletiam o sol nascente sem piscar. Quantos? Ela perguntou. A voz saiu fraca. Todos que sobreviveram. Ele não a olhou. 43, incluindo sua mãe. Lyra sentiu as pernas cederem. Segurou-se na muralha. As pedras arranharam suas palmas. Ela está viva. Os curandeiros de Calidra a trataram durante o trajeto. Uma pausa. Ela perguntou por você. Todos os dias. As lágrimas vieram sem aviso. Lyra não as impediu. Deixou que escorressem pelo rosto enquanto assistia às carroças se aproximarem dos portões colossais de Calidra. Viu as crianças espiando por entre as lonas. Viu os cavalos magros, mas ainda de pé. Viu Bashir, o ancião que se ajoelhara na areia para salvá-la, conduzindo a primeira carroça com a dignidade de um rei. Os portões se abriram. Lyra se virou para descer. A mão de Rayyan fechou em seu pulso. Espere. Ela parou. O toque dele ainda enviava correntes elétricas por sua pele, mesmo agora, mesmo depois de tudo. O que foi? Ele finalmente a olhou. E havia algo estranho em seus olhos, algo que ela nunca tinha visto antes. Não era frieza, não era desejo, era medo. Antes que você desça, ele disse, a voz baixa o suficiente para que apenas ela ouvisse. Precisa saber de uma coisa. Lyra esperou. Rayyan soltou o pulso dela. Deu um passo para trás. A distância entre eles se abriu como um abismo. A água é deles para sempre. O território ao sul do oásis também. Terras férteis. Poços próprios. Liberdade para viajar, comerciar, viver como sempre viveram. Lyra piscou. Rayyan, deixe-me terminar. Ela se calou. Ele engoliu em seco. O maxilar travou. Por um momento, apenas um, pareceu que as palavras seguintes poderiam destruí-lo. E você, ele disse, é livre para ir. O mundo parou. Lyra ouviu as palavras, mas não conseguiu processá-las. O quê? Você me ouviu. A voz dele era navalha agora, cortante, defensiva. O acordo foi pelo seu clã. Água em troca de você. Agora eles têm a água. E você... Uma pausa que durou uma eternidade. Você pode ir com eles. Silêncio. O vento soprou entre os dois. Carregou areia negra. Carregou o cheiro do deserto. Aquele deserto que ela amava, que corria em suas veias, que sempre fora seu único lar. Lyra olhou para baixo. Viu os portões abertos. Viu seu clã entrando em Calidra. Viu sua mãe sendo carregada em uma liteira, os cabelos grisalhos brilhando sob o sol. A liberdade estava ali, tangível, concreta. Tudo o que ela queria desde o primeiro dia. Bastava descer. Bastava correr para os braços de sua mãe. Bastava subir em uma carroça e nunca mais olhar para trás. Ela se virou para Rayyan. Ele estava imóvel, rígido, os punhos cerrados ao lado do corpo, o maxilar tão travado que uma veia pulsava na têmpora, esperando, preparando-se para a dor que viria quando ela o deixasse. E Lyra entendeu. Ele estava lhe dando uma escolha, a primeira escolha real que ela tinha desde o oásis, não porque fosse generoso. Rayyan não sabia ser generoso, mas porque, em algum momento entre o primeiro olhar e a última noite, ela havia se tornado mais importante que a posse, mais importante que o controle, mais importante que ele mesmo. Lyra olhou para o deserto além dos muros, vasto, infinito, livre, tudo o que ela sempre amou, e então olhou para ele, quebrado, perigoso. Seu, meu deserto, ela disse devagar, costumava ser as dunas, o vento, o horizonte sem fim. Rayyan não se moveu, não respirou. Mas você queimou esse deserto. Ela deu um passo em direção a ele, duna por duna, tempestade por tempestade, exatamente como prometeu. Outro passo, e construiu outro no lugar. Mais um deserto de mármore e ouro, de seda negra e olhos de aço. Ela parou diante dele, tão perto que podia sentir o calor que irradiava do corpo tenso. Um deserto que cheira a sândalo, que queima mais que qualquer sol. Lyra ergueu a mão. Tocou o rosto dele. Rayyan fechou os olhos.
Um tremor percorreu seu corpo, o mesmo tremor que ela sentira quando ele a abraçara após o atentado. Eu não vou embora, ela disse, porque meu deserto agora é você. Os olhos dele se abriram. Azul aço líquido, devastado, esperançoso, Lyra. Mas eu não sou sua prisioneira. A voz dela era firme agora. Não mais. Se eu fico, fico porque escolho. E você vai me tratar como escolha, não como posse. Silêncio. Longo. Carregado. Então Rayyan fez algo que Lyra nunca imaginou ver. Ele se ajoelhou. O sheik de Calidra, o soberano absoluto, o homem que nunca se curvava diante de ninguém. Ajoelhou-se diante dela, no alto da muralha, à vista de todos, dos guardas, dos servos, do clã inteiro que agora olhava para cima com bocas abertas de espanto. Calidra inteira emudeceu. O vento do deserto foi o único som que restou, soprando entre as ameias, assobiando através dos estandartes, carregando areia negra como testemunha silenciosa. Os guardas congelaram em suas posições. Os servos pararam no meio dos passos. Lá embaixo, até as crianças do clã deixaram de correr. Ninguém respirava. Os joelhos dele tocaram a pedra. A cabeça se inclinou. As mãos encontraram a mão dela, aquela mão que ele havia segurado com força tantas vezes, e a ergueram com uma delicadeza que ela não sabia que ele possuía. Os lábios dele tocaram os dedos dela. Um beijo, suave, reverente, uma promessa selada em público. Mas era mais que um beijo. Ele não estava apenas tocando sua mão, estava entregando as chaves de cada portão, de cada decreto, de cada vida dentro daqueles muros. Estava tirando a coroa invisível da própria cabeça e colocando na dela. O sheik de Calidra, o homem que governava com punho de ferro, estava transferindo seu poder para uma cigana descalça que dançava sob a lua. O sussurro dele subiu até os ouvidos dela, baixo demais para qualquer outro ouvir. Minha rainha. Lyra sentiu o mundo girar, não de medo, não de incerteza, de poder. Ela havia domado o sheik de Calidra, não com força. Ele tinha força de sobra, não com manipulação. Ele era mestre nisso, mas com algo que ninguém nunca havia oferecido a ele. Escolha. Ela o escolheu. Não porque foi forçada, não porque não tinha opção, porque quis. E isso, para um homem que só conhecia controle, era a única coisa que ele não sabia como possuir. Então se rendeu. Lá embaixo, nos portões, um murmúrio começou a se espalhar pelo clã. Lyra viu Bashir erguer os olhos, a mão cobrindo a boca. Viu as crianças apontando para o alto da muralha. Viu sua mãe ser ajudada a sentar na liteira. E viu o rosto dela, envelhecido, marcado pela febre e pela jornada. Mas os olhos, aqueles olhos azuis que Lyra havia herdado, estavam fixos no homem ajoelhado diante de sua filha. Não havia ódio ali. Havia avaliação. Lyra puxou a mão de Rayyan. Ele se levantou. Os olhos ainda brilhavam com algo que ela agora reconhecia. Não era posse. Não era obsessão. Era devoção. Venha, ela disse. Quero apresentar você à minha mãe. O canto da boca dele se ergueu. Quase um sorriso. Ela vai me odiar. Provavelmente. Ela vai tentar me envenenar. Quase certamente. E mesmo assim você quer que eu desça? Lyra entrelaçou os dedos nos dele. Você queria tudo que é meu dentro dos seus muros. Isso inclui uma sogra que provavelmente vai fazer sua vida um inferno. Rayyan a seguiu, sem soltar a mão dela. Quando chegaram ao nível do pátio, a multidão se abriu diante deles como ondas se afastando da proa de um navio. Ciganos de um lado, habitantes de Calidra do outro, e no centro, a liteira onde a mãe de Lyra esperava. Rayyan parou diante da mulher. Por um longo momento ninguém falou. Então ele fez algo que surpreendeu até Lyra. Inclinou a cabeça. Um gesto breve, quase imperceptível, mas carregado de significado. Reconhecimento. De igual para igual. De um guardião para outro. A mãe de Lyra sustentou o olhar dele por 3 batimentos de coração. Então, lentamente, acenou de volta. Um pacto silencioso. Cuide dela. Ou eu encontrarei um jeito de destruí-lo,
mesmo que seja a última coisa que eu faça. Rayhan entendeu e aceitou. Lyra sentiu os olhos arderem novamente, mas desta vez não eram lágrimas de dor. O sol de Calidra banhava todos em ouro enquanto o sheik e a cigana caminhavam lado a lado através do pátio. O fogo e o gelo, o trono e o vento. Unidos. Para sempre. Ou até que o deserto os consumisse. Se esse romance mexeu com você, deixa o like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários. De onde você está assistindo esta história? Ele comprou a vida dela, mas se tornou refém da própria obsessão. Rayhan não a dominou pelo poder. Ele se rendeu ao desejo.